Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai continuar a parte de integral. Vamos falar hoje da soma de Riemann, tá? Que é a noção intuitiva do que é integral. E a gente sai da soma de Riemann pensando em cálculos de áreas, tá bom? A partir daí a gente define o que é uma integral. De certa forma a gente já resolveu algumas integrais sem perceber, tá? Quando a gente estava falando de primitivas. E hoje a gente define em si o que é uma soma de Riemann e a partir daí a gente define o que é integral como sendo uma soma de Riemann, tá? Muito bem. Então, a gente pode dizer que nós vamos falar mesmo soma de Riemann hoje. Tá? A aula de hoje, eu resolvi fazer uma aula bem técnica, tá? Então, a gente vai demonstrar as coisas. Em alguns momentos, eles pode ser um pouco abstrato, tá? Mas pensa que o que eu vou estar fazendo serão demonstrações que vão provar e garantir que as coisas que a gente vai fazer futuramente estão todas muito bem fundamentadas, tá? E vai ficar tudo muito bem explicado. Depois das demonstrações e da parte técnica que a gente for fazer, você vai ver que integral, na verdade, é muito simples comparado com a parte técnica que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Então, essa parte técnica é mais para que haja as demonstrações dos resultados, mas vocês não precisarão demonstrar esse conhecimento nas provas de vocês. Nas provas já vai cair a integral lá e você vai resolver a integral, tá? Aí você deve estar se perguntando, por que não fica me treinando então para ficar resolvendo integral? É porque você não está num cursinho, tá? Um cursinho te treina a ficar resolvendo questões sem sequer saber explicar o porquê das questões. Você precisa saber as coisas, tá? Então essa é uma diferença básica. Então a gente não fica treinando você para se resolver questões, porque resolver questões não é a realidade, tá bom? Então você precisa compreender de fato o significado das coisas, tá? Então, muito bem. Então, vamos lá. Então, a nossa integral de Riemann hoje, a gente começa por esse problema. Talvez seja o problema mais simples, tá? Você tem a função constante f de x igual a 4, tá? E você quer saber a área que está abaixo do gráfico dessa função até 5. Tá bom? Você quer saber essa área. Isso é um problema para a gente? Isso é um problema para a gente ou a gente sabe resolver facilmente? Sabe ou não sabe? Sabe. Acho que desde o terceiro ano do ensino fundamental menor a gente sabe resolver isso, né? Que é um retângulo, você só precisa saber o tamanho da base e o tamanho da altura, você multiplica isso e você tem a área, tá? Então você tem aí que essa área é igual a 5 vezes 4, e isso é 20, tá bom? Então isso não é problema pra gente, tá? Isso é bem simples, isso a gente já sabia. Então, se por acaso existir algum conteúdo que queira determinar essa área tem que dar 20, tá? Já está claro isso? Tá? E o que mais? A gente pode pensar assim, quem é a base desse retângulo? A base é esse segmento de 0 até 5, certo? Então eu posso pensar assim que o tamanho dessa base, a medida dela, é 5 menos 0, tá? Que é a distância do 0 até o 5, tá bom? E a altura, você concorda que eu posso pegar f de x? Qualquer f de x, já que é constante, tá? Esse aqui é 4. Então essa área está dando f de x. Vou colocar f de x0, porque qualquer x0 que eu pegar funciona, já que é constante.
vezes 5 menos 0. Tá bom? Então, é isso que está acontecendo e eu consigo determinar facilmente a área, tá? Sem complexidade maior. Agora, essa é uma função constante, né? Mas se a função não fosse constante, se fosse uma função afim, a função identidade. Nosso exemplo 2, se for essa função, f de x igual a x, e eu quero pensar de 0 a 2. Então, você tem aqui essa função identidade. Suponha que aqui é 2. E eu quero calcular essa área. Eu te pergunto, existe alguma dificuldade para calcularmos essa área? A gente sabe fazer? Sabe ou não sabe? Sabe, né? É a área de um triângulo, que é base vezes a altura dividida por 2, certo? A base aqui é 2, a altura é 2. Vai ficar 2 vezes 2 dividido por 2, então essa área dá 2. Tá? Então, se surgir algum conteúdo com o intuito de determinar essa área, esse conteúdo tem que me dizer que essa área dá 2. Não pode ser distinto disso. Tá? Muito bem. E você pode pensar... Você poderia ter pensado também que a área, essa área, pode ser a área desse retângulo dividido por 2, certo? Ao invés de já ter memorizado a área do triângulo, tá bom? Então, tudo isso, muito fácil, tá? E essa área? Suponha agora que nós estejamos com essa função, f de x igual a x ao quadrado, tá? Afinal de contas, x ao quadrado é uma função que a gente vê desde o 9º ano, tá? Então, é algo que é muito familiar a gente, tá? Então, eu posso querer pensar aqui no seguinte. Vou colocar aqui o gráfico do x ao quadrado, que é essa parábola, tá? E quero saber essa área. Vou colocar um b aqui, tá? De 0 até b. Aí eu te pergunto, quem é essa área? A gente consegue determinar essa área? A gente consegue? O que vocês acham? Esse problema aqui é um problema que eu só preciso saber a área de um retângulo. Esse problema também, eu só preciso saber a área de um retângulo, porque aí eu divido por 2. Tá? Mas e aqui? Aqui eu tenho uma coisa encurvada. Tá? Como determinar essa área? Se a gente pensar aqui, nessa reta, aí formaria um triângulo, né? Então, a gente sabe que essa área é menor que a área desse triângulo, tá? Então, não ajudou, né? Se a gente usar o teorema do valor médio, essa aqui for uma secante, a gente sabe que o teorema do valor médio vai existir um carinho aqui, de tal forma que essa reta tangente é paralela a essa reta secante. Aí você vai ter esse outro triângulo aqui dentro, certo? Então, você vai ter que a área desse triângulo é menor que a área desejada, e a área desejada é menor que essa área desse outro triângulo. É o máximo que você consegue fazer. Tá? Até agora, com as ferramentas que nós temos. A gente só sabe uma limitação, de onde até onde essa área pode estar. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje é determinar de uma forma precisa como seria essa área. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Bem, retângulos eu sei como funciona. Tá? Se eu tiver retângulos, fica fácil. Tá bom? Então, vamos usar retângulos. Vamos usar retângulos. Vamos fazer o seguinte, olha. Tem esse intervalo de 0 até b. Intervalo 0 até b. E eu vou dividir esse intervalo, esse tamanho eu vou dividir por um certo número k. Tá? Então, seja
K, um número natural. Tome tamanho B sobre K. Tá? Então, você vai dividir isso tudo. Tá bom? Você vai fazer divisões de mesmo tamanho. Tá? Depois, a gente vai querer tamanhos quaisquer, mas, a princípio, eu vou tomar de mesmo tamanho. Tá bom? De tal forma que esse primeiro aqui eu vou chamar de x0. Tá? Então, o meu x0 é o início, que é 0. Tá bom? O meu x1 é o quê? Eu andar uma parte, e essa parte tem tamanho B sobre K. Tá? Então, o meu x1 é o x0 mais esse cara, B sobre K. Tá? Nota que esse B sobre K é o quanto eu vou variar aqui. Tá bom? Então, isso aqui é uma variação em x. Tá? Uma variação que eu escolhi em x. Tá bom? Já que o x0 é 0, então o x1 vai dar simplesmente B sobre K. Tá? O x2 seria o quê? O x2 seria o x1 mais essa variação. Tá? Só que o x1, eu já sei que é B sobre K. E essa variação é também B sobre K. Então, isso tudo vai dar 2B sobre K. Tá? Vamos continuar aqui. Quem seria o x3? Então, já sei aqui quem é o x1, quem é o x2. Vamos lá para o x3. x3 é quem? É o x2 mais essa variação. Tá? Só que o x2 é 2b sobre k. 2b sobre k. E essa variação é b sobre k. Então, isso aqui é 3b sobre k. Tá bom? Então, o x3 é 3b sobre k. Eu te pergunto, quem seria o meu k menos 1? Quem seria? Xk menos 1 seria quem? Vamos tentar ver uma ideia. Pensa comigo, ó. x1 é b sobre k. x2 é 2b sobre k. x3 é 3b sobre k. Quem seria xk menos 1? Quem seria? xk menos 1. Você já notou que o índice que aparece aqui, ele vem aqui para frente? Tá só b, né? Então, é 1b. x2, 2b. x3, 3b. Ok? Então, o xk menos 1 é k menos 1 b sobre k. Beleza? Tudo bem? Ficou claro? Agora, quem seria o xk? Quem é o xk? É o b. Ok? Eu não dividi em k partes. O último é o próprio b. Beleza? Tá? Então, o último vai ficar k sobre k, b. Aí você pode cancelar e ficar só b. Tá bom? Mas eu vou deixar assim. Tá bom? Tudo bem até aqui? Tá? Então, eu peguei o intervalo e dividi esse intervalo por um fator k. Tá? Então, o ΔX tem o mesmo tamanho, é b sobre k. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Já que a gente sabe trabalhar com retângulos, então serão os retângulos que nós vamos usar. Tá aqui a parábola. Tá? Suponha que esse aqui é o meu valor b. Tá bom? E eu fui dividindo, tá? Dividi aqui, aqui. Fui dividindo. Beleza? Fiz as divisões em tamanhos iguais, tá? De forma que o x0 é o início. O x1 é b sobre k, tá? E eu vou fazer o seguinte, olha.
Eu vou pegar bem aqui. Nesse intervalo, eu posso escolher a menor imagem ou a maior imagem. Tanto faz, tá? Eu vou escolher a menor imagem, tá? Então, a menor imagem está aqui. Nesse intervalo, tá? No próximo intervalo, a menor imagem está bem aqui. Esse ponto. Então, vai formar esse retângulo bem aqui. Tudo bem? Tá dando para entender? Tá? Nesse intervalo, a menor imagem é esse cara. Nesse intervalo, a menor imagem está nesse cara. Por que está sempre à esquerda a menor imagem? Porque isso aqui é uma função crescente. Tá? Então, o menor cara do intervalo é quem tem a menor imagem. Beleza? É isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, vai acontecer isso. Eu vou pegar esse cara aqui, vai acontecer isso. Vou pegar esse cara aqui, vai acontecer isso. Esse cara aqui, isso. Esse cara aqui, isso aqui. E qual é a altura do primeiro retângulo? Qual é a altura do primeiro retângulo? 0. Tá? Porque é o 0. Tá? Aí o próximo vai dar bem aqui. Aí o próximo vai estar bem aqui assim. E o último vai estar aqui em cima. Tá? Peguei esses retângulos, tá bom? O que é que eu vou fazer com esses retângulos agora? Eu vou somar a área de cada um desses retângulos. Eu vou juntar todos eles e eu vou chegar numa certa área. Eu te pergunto, essa área vai ser a área que está abaixo da curva? Sim ou não? Não. Tu concordas que tem uma coisa que está faltando bem aqui em cima? Tem coisa que está faltando aqui, está faltando aqui, está faltando aqui, beleza? Então, eu já sei que essa área aqui de baixo, ela é inferior à área principal, tá? E por que isso está acontecendo? Porque eu estou pegando a menor imagem, beleza? Então, isso, o que a gente está fazendo é uma soma inferior. Beleza? Isso que eu estou fazendo é uma soma inferior, tá? Então, vamos ver quanto é que dá somar essas áreas. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar o primeiro retângulo. Vou chamar de R1. A área do R1. Como seria? A base, né? Vou colocar aqui, a altura, a base vezes a altura, certo? Vou colocar um B maiúsculo aqui, porque eu já usei um B. Esse B bem aqui, só para não confundir. É base vezes a altura. A base de todos eles, não é o mesmo tamanho? Todos são ΔX, certo? Então, eu já vou escrever bem aqui. A base vezes a altura, tá? Só que a base de todos eles é ΔX. O que muda é a altura. Beleza? Tá? Então, a área R1, quanto é a base? É ΔX, né? Eu vou escrever ao contrário. Quanto é a altura dela? Do primeiro retângulo. A altura é 0. Então, é 0 vezes a base, que é ΔX. Tá bom? E vai ficar 0. A área do retângulo 2. Quanto é a altura do segundo retângulo? Do segundo retângulo, eu vou olhar para o cara aqui da esquerda. Tá? Esse aqui é o x0, esse aqui é o x1. Quem é x1? x1 é B sobre K. Tá? Para eu saber a altura dele, eu tenho que calcular a imagem dele pela função. Tá bom? Então, a altura dele é F de B sobre K. Concorda? Essa é a altura dele, F de B sobre K. E vezes o ΔX. Isso aqui é igual. F de B sobre K. Quem é a F? A F não é x quadrado? Então, vai ficar B quadrado sobre K quadrado. E quem é o ΔX? É B vezes K. Tá bom? Isso aqui vai ficar como? Vai ficar B ao cubo sobre K ao cubo. Tá? Então, essa é a área do segundo retângulo. Vamos agora para o terceiro retângulo.
Área do retângulo 3. O retângulo 3 é esse. A altura dele depende desse cara bem aqui. Ó. Esse aqui é o x0, esse aqui é o x1, esse aqui é o x2. Tá? Quem é o x2? X2 é 2bk. Então, eu tenho que calcular a imagem desse. Então, é f de 2bk vezes o ΔX. F de 2bk. F é x². Então, vai ficar isso aqui ao quadrado. Vai ficar 2 ao quadrado, b quadrado, k ao quadrado, vezes ΔX, que é b sobre k. Vou deixar esse b quadrado de propósito, vezes b quadrado vezes b vai dar b ao cubo, dividido, esse aqui vai dar k ao cubo. Beleza? Tá bom? Então, olha, nota que esse fator permanece, tá? Vamos para mais áreas. A área do retângulo 4. Área do retângulo 4. Primeiro, segundo, terceiro, agora o retângulo 4. Tá? Aqui é o x0, aqui é o x1, aqui é o x2, aqui é o x3. Eu tenho que pegar o x3 agora. Quem é o x3? O x3, olha, é 3bk. Tá? Vamos calcular isso aí. Então, f do x3, que é 3bk vezes o ΔX. Isso aqui tem que levar ao quadrado. Vai ficar 3 ao quadrado vezes b quadrado, k ao quadrado, vezes o ΔX, que é bk. Tá bom? Olha, vou deixar o 3 ao quadrado aqui, vezes b quadrado vezes b vai dar b ao cubo, k quadrado vezes k vai dar k ao cubo. Beleza? Tá? Não vou escrever a área do retângulo 5 em detalhes. Você vai me dizer quem é. Se a área do retângulo 1 é 0, do 2 é isso, do 3 é isso, do 4 é isso, me diz quem é a área do retângulo 5. 4 ao quadrado, perfeito. 4 ao quadrado, b ao cubo sobre k. Sobre k ao cubo. Já deu para entender a ideia? Tá? O b ao cubo, k ao cubo vai estar em todos os fatores. E o que é que vai modificando? Nesse aqui, não está aparecendo, mas eu posso colocar 1. E 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Nesse aqui não está aparecendo. Aliás, nesse aqui aparece 2 ao quadrado, nesse aqui 3 ao quadrado. Então, o próximo é 4 ao quadrado. Tá? Vamos raciocinar mais ainda. Olha lá. Quando é 2, aparece 1 ao quadrado. Quando é 3, aparece 2 ao quadrado. Quando é 4, aparece 3 ao quadrado. Quando é 5, aparece 4 ao quadrado. Tá? Então, quando for k, vai aparecer o quê? K menos 1 ao quadrado. Perfeito. Então, quando for k, então a área do retângulo K que é o último retângulo, K menos 1 ao quadrado, vezes B ao cubo, K ao cubo. Tá? Olha como faz sentido. O último retângulo, esse carinha aqui é o B. E esse carinha aqui é o cara que está antes do B, que ele é o K menos 1, que ele é esse K menos 1 aqui que vai surgir do fator lá, tá? Esse aqui vai surgir ele. Muito bem, então você tem todos esses retângulos. Então agora, qual é o meu sonho? O meu sonho é somar todos esses retângulos. Se eu somar todos eles, vai dar a área? Não, mas você concorda que está por baixo, certo? Tá? Então vamos tomar a soma. Tomando a soma, obtemos. Que soma que eu vou fazer? Agora eu vou começar com algumas linguagens. Isso aqui em matemática significa somatório. Eu vou somar i variando de 1, tá? Que é o primeiro retângulo, até o retângulo K. Tá? Então, são as áreas dos retângulos, tá? Dos irretângulos, tá bom? Eu vou somar todas elas, tá?
Então, a primeira área é 0. A segunda área é b ao cubo, k ao cubo. A outra área, 2 quadrado, b ao cubo, k ao cubo. Depois, 3 quadrado, b ao cubo, k ao cubo, mais 4 quadrado, b ao cubo, k ao cubo, mais, vai embora isso, até o último, que é k menos 1 quadrado, b ao cubo, k ao cubo. Tá bom? Ok? Somei todas elas, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, isso aqui vai embora, vou colocar b ao cubo, k ao cubo em evidência, tá? Então vai ficar assim, ó, b ao cubo, k ao cubo em evidência. Quando eu fizer isso, aqui vai sobrar só 1. Só que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Mas aqui vai sobrar 2 ao quadrado. Aqui vai sobrar 3 ao quadrado. O outro sobra k ao quadrado, mais k menos 1 ao quadrado. Tá bom? Isso aqui tem uma regra para essa soma. Essa soma aí, deixa eu ver aqui quanto é que é ela. Essa soma, ela é... Aqui vai ficar b ao cubo, k ao cubo. Isso aqui é k menos 1 vezes k. 2k menos 1 sobre 6. Tá? Isso aqui, essa soma dá exatamente isso. Tá? Existe uma forma de você demonstrar isso. Em matemática, a gente chama como princípio da indução matemática. Tá? Princípio da indução finita, e você consegue provar isso. Então, é nosso intuito aqui no curso ficar provando essas identidades. Tá? Então, essa soma vai dar isso. Tá? Então, o que é que você pode fazer aqui? Você pode simplificar k com k. Tá bom? Então, vamos fazer essa simplificação aí. Vai ficar assim, ó. Vai ficar b ao cubo, k ao quadrado, porque eu vou cancelar um k com esse k aqui em cima, tá? Agora eu já vou multiplicar esse cara com esse cara, tá? Então, k vezes 2k vai dar 2k quadrado. K vezes 1 vai dar menos k, tá? E esse vezes esse vai dar menos 2k. Então, menos k com menos 2k vai dar menos 3k. E menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo. Isso tudo dividido por 6. Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou tirar esse 6, vou colocar para cá e vou passar esse k quadrado para dentro desse parêntese. Tá? Vai ficar assim, ó, vai ficar b ao cubo dividido por 6 vezes 2k quadrado sobre k quadrado menos 3k sobre k quadrado mais 1 sobre k quadrado. Tá ok? Então, essa soma está dando isso lá. Posso simplificar isso aí ainda. Isso aqui vai ficar assim, ó. Aqui cancela, vai ficar 2 menos 3 sobre k mais 1 sobre k ao quadrado. Beleza? Tá? Agora eu te pergunto, olha para cá. O que você acha que eu tenho que fazer com esses retângulos para que essa soma fique cada vez mais perto da área abaixo da curva? O que você acha que eu tenho que fazer com os retângulos? Chuta. Eu tenho que diminuir a base deles. Ou seja, eu tenho que pegar esse k cada vez maior. Se eu pegar esse k cada vez maior, eu estou me aproximando cada vez mais da área. Tá? Pensa aqui, ó. Por exemplo, tá vendo que tem uma área sobrando aqui em cima?
Se eu tivesse pegado o K a metade disso, isso aqui, olha lá, eu teria esse retângulo aqui desse lado, mas eu teria esse outro retângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, diminuindo a largura desse intervalo, eu diminuo a perda. Beleza? Então, a ideia é, quanto maior for o valor de K, mais perto eu estou da área desejada. Certo? E que tal se eu mandar esse K para o infinito? Aí você pensa assim, mas se mandar para o infinito, a base pode acabar. Não, porque essa divisão vai ficar cada vez menor, ela não vai dar zero. No limite, ela daria zero, mas não vai dar zero. Tá? Então eu posso pegar isso aqui e fazer o seguinte, aplicar um limite aí. O limite de K indo para mais infinito. Tá? Se eu fizer esse limite aqui, é a mesma coisa que eu fizer esse limite aqui, concorda? Certo? Porque isso lá é isso. Então, eu vou fazer aqui, ó, b ao cubo sobre 6, 2 menos 3 sobre k, mais 1 sobre k quadrado. Quando eu aplicar o limite, isso aqui é constante, isso aqui é constante, esse aqui vai para zero, esse aqui vai para zero, concorda? Então, aqui dentro vai dar 2, certo? Então, o 2 pode cancelar com 6, vai dar b ao cubo sobre 3. Então, essa é a soma que vai dar no limite. B ao cubo sobre 3. Deu para entender? Tá? Só que isso é uma soma inferior. Tá? Então, você ainda pode suspeitar assim, ó, calma, você chegou nesse valor, mas essa área, ela pode estar acima. Certo? Porque lembra que tem as perdas? Diga. Não entendi? O B é uma constante. Esse B é esse cara fixado bem aqui, ó. Ele é fixado aqui. Então, ele vai vir na conta, ele é como se fosse o número 1, o número 2, o número 3, entendeu? Vai vir na conta, eu não consigo fazer nada com ele, ele é só uma constante. Tá bom? Então, se por acaso o B lá for 1, então sua resposta é 1/3. Se o B for 2, sua resposta é 8/3. Entendeu? Então, esse B está fixado. Tá? Só que, repito, essa é uma soma inferior. Tá? Então, você pode pensar assim, peraí, fizemos toda essa conta para uma soma inferior. Por que não? Vamos olhar agora para esse intervalo, tá? Esse intervalo, beleza? Ao invés de eu pegar a menor imagem, por que não pegar a maior imagem nesse intervalo? Então, o retângulo que eu teria seria esse aqui. Seria o retângulo por cima. Tá? Pegar a maior imagem, tá bom? Então, aqui você não teria esse retângulo, teria o retângulo por cima. Tá? Aqui seria por cima, aqui seria por cima. E esse aqui, ele ia pegar lá em cima. Tá? Esse aqui da mesma forma. Tudo bem? Deu para entender? Então, ao invés de eu pegar a menor imagem, eu vou pegar a maior imagem. Tá? O que será que vai acontecer na maior imagem? Vamos pensar. Essa área não seria mais zero. Certo? Por que não seria mais zero? Porque a imagem aqui, eu não vou usar mais o x0. Eu vou usar o x1. Tá? E o x1, que eu já apaguei, o x1 é b sobre k. Tá bom? Então, a área do retângulo 1 seria isso aqui. Seria essa área. Vai dar b ao cubo sobre k ao cubo. Tá bom? Então, vamos escrever aqui, que não precisa refazer as contas. Então, a área do retângulo 1 vai dar b ao cubo
sobre K ao cubo. A área do retângulo 2 é a próxima área. Vai dar 2... É quadrado? É, né? 2 quadrado, B ao cubo, K ao cubo. A área do retângulo 3 vai dar 3 quadrado, B ao cubo, K ao cubo. E assim você vai embora, tá? Quantos retângulos são? São K retângulos, tá? Então, a área do késimo retângulo, como você acha que ficaria? Vai ficar K ao quadrado, tá? B ao cubo, K ao cubo, tá bom? E o que é que você tem aqui? Você vai somar isso, tá? Você vai somar todos eles. Só que essa soma agora será uma soma superior, tá? Será uma soma superior. Você vai ter novamente uma identidade aparecendo, que é uma identidade semelhante a essa, só que aqui vai ter só K, aqui vai ser K mais 1, e aqui vai ter um K mais 1, aqui no lugar desse K, tá? Só adaptar a identidade. E quando você aplicar o limite, você vai chegar nisso. Você vai chegar no B ao cubo sobre 3. E olha que incrível. O incrível da coisa é que se tu fizer retângulos por cima, dá um resultado. Você faz retângulos por baixo, o resultado dá o mesmo. Então, a área desejada deveria ser maior que a soma inferior e menor que a soma superior. Mas, no limite, essas coisas coincidem. Aí, vocês não lembram alguma coisa sobre limite? O que é que a gente falou sobre limite? Que os limites laterais, se eles existirem e forem iguais, então o limite da função existe. Beleza? Então, integral nada mais é do que um limite, que é o que a gente vai definir agora. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Então, vamos para linguagens técnicas agora. Linguagens técnicas serão as seguintes. Essas somas têm um nome. E elas são chamadas de soma de rima, tá? Esse é o primeiro nome. Segunda coisa, ficar dividindo o intervalo, existe um nome para isso. E esse nome é chamado de partição, tá? Eu vou particionar o intervalo. Nada me proíbe que eu precise fazer, nada me proíbe que esses intervalos precisam ser do mesmo tamanho. Eles podem ser tamanhos distintos. A gente só fez do mesmo tamanho só para facilitar as contas. Tá? Mas podem ser intervalos de tamanhos distintos. Sem problema algum, beleza? Então, essa partição não precisa ser da mesma forma, tá? O outro termo que a gente usou aqui, nós usamos o limite, né? Aplicando K para o infinito. Isso aqui também tem um nome, tá? É você fazer a partição com cada vez mais elementos. O que é isso? É você refinar a partição, tá bom? E a beleza da coisa é que não importa a partição, não importa como ela foi tomada, a coisa vai funcionar, tá? Então vamos agora para as definições mais formais. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma coisa assim. Observa lá. Eu coloquei aí x² mais 1. E eu quero calcular essa área. Essa área aí que está entre 0 e 2. Tá? Então, minha primeira inocência eu vou usar só um retângulo. Vai funcionar? Não. Perde muito, né? Então, você diz assim, e se fosse 2 retângulos? Então, você começa a mexer nos retângulos. Se fosse 2, tá aí, 2 retângulos. Olha lá o valor da área. O valor da área está aparecendo 3, tá? Mas claramente é maior que isso. Eu vou aumentar o número de retângulos. 3,48, são 3 retângulos. Então, eu posso ir aumentando o número de retângulos aí, tá? O número de retângulos ele está aqui, nesse controle deslizante aqui. Já tenho 18 retângulos aí, o valor da área já foi para 4,45, tá? Então, eu vou aumentar o número de retângulos.
Eu já estou em 256 retângulos, tá bom? Mas não parece que já está tudo pintadinho ali? Aí você pode pensar assim, já deve ser suficiente. Bem, nós estamos falando de limite, certo? Se a gente está falando de limite, a gente está falando de detalhes sutis. Eu tenho que mandar esse K para o infinito. 256 está muito longe de ser infinito, concorda? Né? Então, vamos dar um zoom aqui. A gente vai se aproximar aqui do gráfico e vamos ver como é que está. Vamos se aproximar do gráfico e ver se já foi coberto tudo. Opa! Está observando aí que os retângulos não estão pegando tudo? Certo? Então, você diz assim, então aumenta essa quantidade de retângulos aí. Vão aumentar. Está em 256. Vou aumentar eles. Já está em 400 retângulos, ainda falta muito. Ainda falta detalhes aqui. Ó. Tem uma poeirinha aqui que está... Eu aumentei para 252 mil retângulos. Assim, já deve ter sido suficiente. Né? Então, você pega a sua lupa lá e aproxima. E ainda tem uma poeirinha lá. Tá? Aí você diz, então aumenta essa quantidade de retângulos aí. Vamos aumentar, então. Vamos jogar para 500 mil retângulos, mas ainda continua uma poeirinha. Sempre vai ter uma poeirinha lá a ser alcançada. Tá? Só que como você manda para o infinito, essas coisas vão convergir. Beleza? Essa é a lindeza da matemática. Tá? Agora você imagina essa ideia de rima. Nós estamos falando de um tempo em que não temos celulares. A gente está falando de um tempo em que não tem aplicativos, não tem software, não tem computador, não tem nada disso. E os caras sacaram só fazendo desenhos iguais àqueles que eu fiz ali no quadro. Só com giz e uma lousa. E os caras sacaram que se eles fizessem isso, a coisa funcionaria. E funcionou. E funciona até hoje. Tá? Essa que é a genialidade desses caras. Fazer ciência com o aparato científico que a gente tem hoje, de certa forma, é fácil. Tá? Agora, com o aparato científico que os caras tinham antes, não. Isso não existia, isso é uma ideia. Somar retângulos é uma ideia. Tá? E, como toda ideia, ela pode ser melhorada, concorda? Então, o Riemann pensou assim, bem, a gente pode ir por baixo, por somas inferiores, a gente pode ir por cima, por somas superiores. Aí, você não pensou em nada? Que você poderia ir de outra forma? Se você não vai pegar o menor valor e não vai pegar o maior valor, o que é que você vai pegar? Pega qualquer cara que está ali no meio, um intermediário, ou um ponto médio, ou o cara que tem o valor médio entre os dois. Aparentemente, esse cara se aproxima mais rápido, né? Essa é a impressão que dá. Tá? Então, o Riemann definiu a sua soma de Riemann para integrais dessa forma, escolhendo um lambda i em cada intervalo. Uma escolha aleatória. Tá? Pode ser o mínimo, pode ser o máximo, pode ser qualquer um. Vai dar certo. Tá? Então, a gente já fez isso aqui para o x². Então, olha, o que é que você faz? Você pega o intervalo de A a B e particiona ele. Isso a gente chama de partição. Tá? E você vai ter um monte de intervalos, N intervalos. Tá? O que é que você vai fazer? O tamanho de cada intervalo é a diferença entre os dois. Tá? Tudo isso a gente fez. E em cada um dos intervalos você vai escolher um lambda. Agora você não vai escolher a menor imagem nem a maior imagem. Você escolhe um lambda qualquer lá dentro. Tá? Vai funcionar. Então, qual é a ideia do Riemann? A ideia do Riemann é o seguinte. Então, suponha aqui que você tem aqui a sua função. Tá? Eu vou colocar aqui um retângulo grande. Tá bom? Só que você tem que imaginar que esse retângulo é bem pequenininho. Beleza?
Tá aqui um xi, tá? Você tem que enxergar que ele é bem pequeno, tá bom? Então, existe aqui a maior imagem, existe aqui a menor imagem, mas ele escolhe aqui dentro um lambda i, ou um ci, tanto faz. Vou colocar ci aqui. Aí ele pega a imagem desse cara. Esse cara não é o valor mais alto e nem é o valor mais baixo. Aí ele calcula a área desse retângulo. Tá bom? E depois ele soma todos esses retângulos para poder achar a área. Tá? Então, o que é que ele faz? Ele pega um f de ci vezes um delta de xi. Tá bom? E soma isso. O i variando de 1 a n. Ele vai somar isso. Tá? E isso aqui é chamado de soma de rima. Tá? Essa é a soma de rima. Beleza? Muito bem. Então, olha que incrível da soma de rima. Um detalhe incrível que Riemann percebeu são esses dois passos que a gente vai fazer agora. Ele percebeu o seguinte, ó. Imagina que a sua função, aqui o a, aqui o b, aqui é o f de a, aqui é o f de b, e você vai particionar esse intervalo, tá? O Riemann percebeu que se você fizer f de b menos o f de a, é a mesma coisa que fazer o somatório de i variando de 1 até n do f de xi menos o f de xi menos 1. Ele percebeu isso. E isso é uma coisa muito trivial. Por que é muito trivial? Porque pensa comigo, olha. Se o i for 1, você vai ter f de x1 menos f de x0, concorda? Então, você vai ter assim, ó, f de x1 menos o f de x0. Tá? Para i igual a 1. I igual a 2, vai ter f de x2, f de x2 menos f de x1. Então, f de x2 menos o f de x1. Tá? Agora, o i igual a 3, f de x3 menos o f de x2. Agora, se o i for 4, vai ter f de x4 menos o f de x3. E assim vai embora. Né? Então, ele vai conseguir somar todos. E olha a sacada. A sacada é que o x1 aparece aqui. O x2 aparece aqui positivo e aqui está negativo. Está lá o sinal dele. O x3 está positivo aqui e aqui está negativo. Então, sempre vai ficar sobrando o primeiro, tá? O primeiro é o f de A, e o último, que é o f de B. Entendeu? Então, o Riemann sacou isso. Tá? Então, como isso foi percebido, aí você já tinha uma coisa boa, existe uma ferramenta boa matemática, chamada de Teorema do Valor Médio de Lagrange, que a gente já estudou e vocês estão safos nisso. Né? O que é que diz o Teorema do Valor Médio de Lagrange? Que se você tem uma curva diferenciável, certo? E você tem ali uma reta secante, então existe um ponto entre esses dois pontos lá, que existe uma reta tangente que é paralela a essa reta secante, lembra disso? O Teorema do Valor Médio nos diz isso. Tá? Então, se essa função tiver as características aplicáveis do Teorema do Valor Médio, nota que você está dividindo em intervalos assim, tá? Então, você pode pensar assim, vamos pegar só um intervalo desse, um f de xi menos um fzão de xi menos 1, tá?
Vamos pegar um intervalo desse. Está aqui, ó. xi menos 1 e o xi, tá? Aí, eu acho que eu vou dar um zoom melhor aqui. Suponha esse zoom aqui. Não tanto. Aqui o xi, aqui o xi menos 1. Aqui tem a reta secante, tá? O teorema do valor médio de Lagrange diz que existe um carinha aqui, que é um CI, de tal forma que a reta tangente aqui é paralela a essa reta secante, certo? Então, significa que a derivada dessa função, se essa aqui for a função f, tá? Então, a derivada do f nesse ponto CI é igual ao coeficiente angular dessa reta. O coeficiente angular dessa reta é f de xi menos f de xi menos 1 dividido pelo xi menos o xi menos 1. Tá bom? Beleza? Deixa essa informação. Agora, olha lá no slide. Olha o problema que a gente tem no slide. Exemplo. Seja f e f' funções definidas desse intervalo fechado, e está que a f, a derivada dela é a f'. Tá? Então, olha aqui agora. Olha, aqui tem a derivada da f, mas a derivada da f não é f'? Então, aqui vai aparecer f'. Então, isso aqui é a f' de CI, tá? Porque lá, por hipótese, a derivada da f é a f'. Beleza? Volta lá. Assim, a f é uma primitiva da f'. Aí, considere essa partição. Prove que escolhendo CI convenientemente, você tem isso. Vamos pensar? Olha o que é que a gente tem. Ele quer que a gente veja f de B menos f de A, certo? A gente já sabe que isso é I variando de 1 a N disso aqui. f de xi menos f de xi menos 1, certo? Já sabe isso. Mas olha, isso aqui está aqui, ó. Tá? Esse carinha aqui, eu posso pegar ele e passar para cá multiplicando, concorda? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar f de xi menos f de xi menos 1 é igual. Essa diferença, né, o delta de xi, é um delta de xi. E aqui você tem a f ci vezes o delta de xi. Então, isso aqui é o que está aqui, ó. Vai ficar assim, ó, f de B menos f de A nada mais é que esse somatório I variando de 1 a N disso, mas isso é isso. F de CI vezes o delta de xi. Tá, beleza? Tá? Que era o que a gente queria mostrar. Tá? Muito bem. Muito bem, então agora a gente vem para a nossa definição maravilhosa. Tá? Vamos só lembrar qual é a definição de limite. Vocês achavam que teriam se livrado disso, né? Achavam que nunca mais iriam falar para todo epsilon maior que 0. Existe um delta maior que 0. Né? Vocês achavam isso, né? Inocentes. Mas a gente só vai falar hoje, prometo. Então, qual é a definição de limite? Olha para cá. Se você tem assim, isso aqui é L, qual era a definição formal disso? Significava o seguinte, que para todo epsilon maior que 0, existia um delta maior que 0, e esse delta depende desse epsilon, né? Tal que, se a diferença de x para A for menor que esse delta, e isso aqui tem que ser maior que 0, porque você não precisa estar definido no A, implicar
que a diferença da função para esse L tem que ser menor que esse epsilon. Concorda? Não era essa a nossa definição de limite? Era essa, né? Muito bem, muito bem. Você viu que agora há pouco eu coloquei o x² e enchi de retângulos ali embaixo, não foi? Coloquei um monte de retângulos ali. E somei eles, tá? Você não parou para pensar que, de repente, essa soma poderia não existir? Ela poderia ser infinita, concorda? Certo? Ou ela poderia ficar variando e nunca se aproximar de um valor fixo. Então, pode ser que essa soma de rima não convirja, tá? Mas pode ser que ela esteja convergente. Se ela for convergente, se isso lá é um limite, quer dizer que é um limite que existe. Certo? Então, projeta lá o slide, por favor. Então, olha lá o limite lindão, lindão, lindão que existe. Olha lá. É esse limite lá. Ó. É o limite do máximo dos ΔX, is, que estão indo para zero, dessas somas, de i variando de 1 até n, do f de ci, delta de xi. Isso é um certo L. Tá? Vamos entender isso. Olha para cá agora. Vamos entender isso. Parte por parte. Tá? O que é isso? O que é isso? Está aqui, ó. Tá? Esses aqui não são aqueles retângulos lá que a gente fez? A soma de todos eles. Tá? A soma de todos esses retângulos. Está aqui os retângulos. Eu estou somando todos eles. Tá? Lembra que eu te falei que esse delta de xi ele não precisa ter sempre o mesmo tamanho? Eles podem ter tamanhos distintos? Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou controlar eles. Tá? Então, eu vou pegar o maior deles. O máximo entre eles, e eu vou mandar o máximo para zero. Tá? Se eu mandar o máximo deles para zero, o que acontece com os outros? O que acontece com os outros? Eu peguei todos os intervalos, tá? Eu peguei o qual tem a maior largura. Eu mando essa largura para zero. O que acontece com a largura de todos os outros? Vão para zero também, entende? Então é isso que está acontecendo. Então, se ao fazer isso, essa soma existisse L, tá? É isso que eu quero dizer, né? Se essa soma existir, bingo! Está resolvido o nosso problema, tá? Então, mas espera aí, isso é um limite que existe? Se isso é um limite, então eu tenho que ser capaz de escrever nessa linguagem, tá? Então, vamos escrever nessa linguagem. Vamos pensar. Ó, vamos lá. Então, para todo epsilon maior que zero, tá? Existe um delta maior que zero, que só depende do epsilon, não depende da escolha dessa partição que você fez, de como você dividiu, não depende disso, isso independe, tá? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que... O que era que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos que a diferença de x para a era menor que delta. Quem é que tem que ser menor que delta aí? Quem é? Fala. Quem tem que ser menor que delta? O máximo dos delta x's. Tá? Tá o quê? Se o máximo dos delta de x's for menor que delta, temos o quê? Qual é o próximo passo? Que a função menos o limite tem que ser em módulo menor que epsilon. Quem é a função? Quem é a função? Olha para cá. Limite da função. Quem é a função?
É quem? Um de cada vez. É esse somatório todo a função. É isso tudo, tá? Então, esse limite aqui, ó, esse somatório aqui, i variando de 1 até n, do f de ci, delta de xi, menos... Quem é o limite? Não tem que ser a função menos o limite? Quem é o limite? O limite é o L. Isso tem que ser menor que quem? Que epsilon. Isso. Diga. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou me divertindo. Ó, eu estou passando essa linguagem para cá. Tá? O que está acontecendo? Esse limite, ele é L, se por acaso, para todo epsilon que eu pegar, existe um delta que só depende dele, tá? Tá o quê? Esse carinha, a diferença desse para esse, tem que ser menor que esse carinha. Tá? Vamos para lá. Limite, o que vem aqui é a função. Limite, então o que vem aqui é a função. Tá? Olha lá. A diferença desse para esse tem que ser menor que delta. Então, a diferença desse para esse... Só que eu não preciso colocar o zero, porque esse menos zero é a mesma coisa que só ele. Certo? Então, ele menor que delta. Certo? Então, isso tem que implicar o quê? Tem que implicar que a função menos o limite tem que ser menor que epsilon. A função menos o limite tem que ser menor que epsilon. Ok? Beleza? A função só é grandona aqui. Tá? Oi? Isso aqui? Sempre o que eu faço é medir a distância. Medir a distância, eu preciso sempre aplicar o módulo, porque essa distância... se esse cara, por exemplo, essa diferença aqui pode dar negativa. Mas como é a definição de distância, tem que ficar sempre dentro do módulo. Tá? Por isso que aplica módulo aqui e aplica módulo aqui. Nesse caso, eu não preciso, porque isso aqui, pela definição do que é isso, ele é sempre um tamanho, então ele já é positivo. Tá? Por isso que eu não preciso. Tá bom? Tudo bem até aqui? Tá? Agora, calma. Calma que os passos estão sendo dados. Próximo passo. Olha lá. Está escrito isso. Tá? Próximo passo. Esse cara é a integral. Tá? Esse cara. Então, vos apresento a integral. Falei para vocês que era fácil a integral. Olha lá, a integral de A até B da f de x dx, nota que isso só existe se isso tudo existisse, esse limite existe. Isso é o quê? Isso é o limite do máximo dos deltas de xi indo para zero, do somatório de i variando de 1 a n, do f de ci delta de xi. Isso é a integral. Tá? É o limite. É esse L aqui, ó. É esse L. É esse L. Esse L é essa coisa aqui. Tá? É isso que a gente vai chamar de integral. Beleza? Até aqui. Tá mais ou menos? Até aqui? Tá? Muito bem. Agora a gente vai fazer contas nesse nível. Tá? O resultado que eu vou só falar para vocês, só mencionar, esse resultado eu não vou demonstrar, não vou fazer também na próxima aula, é que se você pega um resultado e a sua função for contínua, não tem problema, pode calcular a integral. Tá? O resultado diz que toda função contínua é integrável. O resultado é mais geral que isso, que se você tiver descontinuidades em alguns pontos, também vai dar para integrar. Tá? Mas aqui a gente vai usar só esse resultado. Muito bem, então, vamos pensar o que foi que nós fizemos. Resumo da ópera. Observa. O que foi que a gente fez? Pegamos o intervalo AB
e dividimos ele em N partes. No caso, a gente usou a palavra K, a letra K, certo? Dividimos em K partes, tá? Cada um desses intervalos, a gente escolheu um lambda i. No nosso caso aqui, a gente chamou de CI, lembra? Que é o CI que veio lá proveniente do teorema do valor médio de Lagrange, tá? Muito bem. Aí a gente conseguiu formar, aqui pra gente, K retângulos. E o que a gente fez com esses K retângulos? A gente somou todas essas áreas desses K retângulos. E isso é uma soma de Riemann, tá? E o nosso intuito é saber se a gente manda esse K para o infinito, o que é que dá essa soma? Se essa soma convergir, é a integral. Beleza? Então foi isso que nós fizemos, tá? Então, de imediato, o que é que a gente tem de imediato? A gente já tem isso aí de imediato. Que uma integral, se os dois pontos aqui de cima, dos extremos aqui, ó, esse carinha aqui, se eles forem iguais, a integral dá zero. Tá? Por que dá zero? Porque pelo que nós estamos fazendo, A, B, certo? A gente faz retângulos aqui, concorda? E a gente soma as áreas desses retângulos. Mas se esse B estiver em cima do A, é só uma linha. Qual é a área de uma linha? Zero. Entendeu? Então, pelo que nós estamos construindo, se esses carinhas forem iguais, a integral é zero. O nome desses carinhas é chamado de limites de integração. Esse cara aqui é o integrando e essa aqui é a diferencial. Tá? Muito bem. O outro ponto, aí já é um pouquinho mais sutil, é que se você muda os limites de integração, você muda o sinal da integral. Tá? O resultado para você enxergar isso, basta você pensar o seguinte, que se você olha para um intervalo aqui, você fazer esse menos esse é uma coisa. Fazer esse menos esse, troca o sinal. Entendeu? A ideia vai ser aí. É por isso que se você mudar os limites de integração, vai mudar o sinal da integral. Tá? Muito bem. Eu tenho tempo. Eu vou demonstrar nem que seja esse primeiro. Tá? Vamos lá. Se você tem duas funções que são integráveis, tá? Elas são integráveis, as duas, nesse intervalo AB. Então, a soma das funções também é integrável. E é a mesma coisa que você calcular a integral da primeira e depois somar com a integral da segunda. Tá? Esse é o resultado. Então, vamos provar isso. Vamos provar isso. Vamos fazer só essa demonstração, depois a gente vai para exercícios. Eu quero provar que isso é integrável, tá? E que essa integral é aquilo ali, tá? Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Tenho que fazer aqui i variando de 1 a n do f de ci mais g de ci delta de xi menos a integral de a até b da f de x dx mais a integral de a até b da g de x dx, eu tenho que provar que isso aqui é menor que epsilon. Certo? Se eu conseguir provar isso, está resolvido o problema. É isso que eu tenho que provar. Vamos ver se realmente é isso. Pensa aqui comigo, olha. Lembra que eu tenho que provar que essa soma menos o limite tem que ser menor que epsilon? Certo? Essa soma aqui, a gente viu que quando a gente aplica o limite, essa soma aqui aplicando o limite, ela é integral da função f de a até b dx, certo? Tá bom? É isso. Mesma coisa, essa aqui, quando eu aplico aquele limite, essa aqui é a integral de a até b da f de x mais g de x dx. Tá bom? Então, se eu conseguir provar que esse menos esse é menor que epsilon, então essas duas coisas são iguais. Tá? Ou seja, esse lá é o limite desse. Tá bom? Então, isso que é o que a gente quer provar.
Vamos escrever aqui. Queremos provar que isso, tá? Aí vou usar aqui o seguinte, vou fazer o seguinte, isso aqui tudo é igual, esquece o epsilon, tá? O epsilon é que eu quero chegar. Isso aqui é igual à soma de variando de 1 até n da f de ci, delta de xi. Eu posso multiplicar esse com esse, tá? Mais a soma, e variando de 1 até n, do g de ci, delta de xi, tá? Menos a integral de a até b, f de x dx, menos a integral de a até b, g de x dx. Beleza? Tá? Eu separei os somatórios, tá? Esse eu multipliquei com esse, pego o somatório. Esse eu multipliquei com esse, pego o somatório. Então tá aqui, ó. Tá? Os dois somatórios. Beleza? Agora eu vou usar a desigualdade triangular, tá? Quem lembra da desigualdade triangular? A desigualdade triangular diz assim, ó, que se você tem x mais y, isso é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y. Lembra disso? Desigualdade triangular? Tá? Então eu vou enxergar assim, ó. Esse carinha com esse carinha é como se fosse meu x, tá? Esse carinha com esse carinha é como se fosse meu y, tá? Então, isso aqui é menor ou igual que somatório i variando de 1 a n, f de ci, delta de xi, menos a integral de a b da f de x dx, módulo, mais módulo do somatório de i variando de 1 a n, g de ci, delta de xi, menos a integral de a b, g de x dx, módulo. Tá? Aplicando a desigualdade triangular. Tá bom? Muito bem. Agora, volta lá no slide. O que é que o teorema me diz? O teorema me diz que a f e a g, elas são o quê? Integráveis. Tá? O teorema está me dizendo isso. Então, o teorema está me dizendo que... O teorema está me dizendo aí que, olha para cá, essa aqui é o limite, isso aqui eu tenho que aplicar o limite, certo? E isso aqui vai dar menor que epsilon. Esse L vai ser o limite, e esse L aqui é a integral de a a b da f de x dx. Beleza? Tá? Então, quer dizer, olha lá, quer dizer que isso aqui, esse cara converge para esse. Certo? Porque a f é integrável. Tá bom? Então, vamos escrever isso aqui. Então, ó, da integrabilidade de f e g, temos que, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, que depende só de epsilon, tá o quê? Tá o quê? Se o máximo dos delta de xi for menor que delta, temos o seguinte, temos que essa soma, i variando de 1 até n, do f de ci, delta de xi, menos a integral de a a b, f de x dx, isso é menor que epsilon, certo? Se é menor que epsilon, é menor que epsilon sobre 2. Tá? E acontece a mesma coisa para g. Tá? A soma de i variando de 1 a n da g de ci, do delta de xi, menos a integral de a a b da g de x dx, isso é menor que epsilon sobre 2.
Então, esse cara aqui, ó, é menor que epsilon sobre 2. Esse cara aqui é menor que epsilon sobre 2. Tá? Então, isso aqui é menor, isso é epsilon sobre 2, mais esse lá, epsilon sobre 2. E isso dá epsilon. E acabou. E acabou. Tá? É lindo. Eu prometo que vai ser só essa demonstração que eu vou fazer. Poderíamos fazer outras, mas não vou castigá-las. Então, olha, o que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar, provamos então que a integral de a até b de f de x mais g de x dx, isso é igual à integral de a até b da f de x dx mais a integral de a até b da g de x dx. O que é que ele está dizendo? Que se você tem a integral da soma é igual à soma das integrais. Tá bom? É isso que a gente acabou de provar agora. Tá? Beleza, beleza. Muito bem. A parte técnica para por aqui. Vamos agora para a parte prática. Saibam que todas essas propriedades são demonstráveis. Agora pensa em rima agora. Esses caras fazendo isso, assim, um tanto que no escuro, sabe? Aí fazendo as coisas. Por exemplo, eu estou fazendo isso aqui para vocês hoje, mas alguém já pensou antes, entendeu? Qual foi o problema para mim? Qual foi a dificuldade para mim? É entender o que foi feito. Eu não tive ideia nenhuma. Entende? Eu peguei o que está pronto e estou aqui tentando mastigar para vocês. É isso. A minha dificuldade é uma dificuldade didática e de memória, lembrar o que foi feito. A dificuldade dos caras não, é dificuldade de ideias, é o que fazer. Tá? Então, olha só, na demonstração, olha o que a gente precisou. Teorema do valor médio. A gente precisou de limites. Tá? A gente precisou de desigualdade triangular. Beleza? Então, são coisas bem sutis, né? A gente provou só a primeira, não vamos provar as outras. A segunda propriedade diz o seguinte, que se você tiver uma constante multiplicando a função, você pode tirar a constante de lá. Tá? A terceira propriedade diz o seguinte, que se a tua função for positiva, então a integral vai ser positiva. Faz muito sentido essa terceira propriedade por tudo que nós fizemos. Porque o que foi que nós fizemos? Nós tínhamos um gráfico que está acima do eixo x, certo? Então ela é maior ou igual que zero. Então, se você calcula a área de cada retângulo desse, a base é positiva, a altura também é positiva. Então, você vai ter exatamente a área. Né? Então, quando você somar isso, vai dar coisas positivas. Faz sentido. Né? A quarta propriedade é bem interessante também, a quarta propriedade. A demonstração é bem semelhante a essa, da quarta propriedade. Tá? Que ele está dizendo que se você tiver um ponto entre os limites de integração, você pode gerar duas novas integrais. Tá? Primeira questão. Tudo que nós fizemos agora foi para conseguir fazer essas questões. Tá? E não precisa pensar assim, cara, vou ter que fazer isso tudo? Não. Isso são demonstrações das ferramentas que nós vamos usar. Tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Projetei para a gente. Eu quero saber a integral de menos 1 a 5 de 1 mais x dx. O problema me diz o seguinte, faça um desenho de cada integral a seguir e calcule o valor. Você pode pensar assim, mas eu sei fazer isso? Tá? Você pode pensar isso. Porque a gente não definiu ainda exatamente o que eu tenho que fazer, né? Qual é a conta? Porque a conta que surgiu até agora é um limite de um somatório. Beleza? Até agora é isso. Mas a gente vai ver que a gente consegue resolver integrais sem essas coisas. Tá? Vamos lá. Ele diz primeiro para a gente fazer um desenho disso. Vamos fazer um desenho disso. Né? Então, pensa comigo. Essa aqui é a função 1 mais x. 1 mais x é a função afim, que passa pelo 1. A raiz é menos 1. E quando eu estiver no 5, vai dar 6.
Então, no 5 dá 6. Tá? Ele quer calcular essa área. De menos 1 até 5. Bem, mas essa área não é muito fácil? Não é muito fácil calcular essa área? É ou não é? A base mede quanto? 6. Aqui é 5 com mais 1 aqui. 6. Quanto mede a altura? 6. Então, quanto é essa integral? Base, 6, vezes altura. 6 dá quanto? 36. Dividido por 2, 18. Acabou. Tá? Essa integral é 18. A gente sabe resolver integral? Não, ainda não. Tá? Dá 18 essa resposta. Tá? Vamos lá, exemplo 2. Isso é só para você entender que tem uma coisa intuitiva por trás aí. Exemplo 2. Eu quero a integral de 1 até 2 do módulo de x dx. O problema diz para a gente primeiro fazer um desenho. Faça o desenho, então. Vamos lá. O módulo de x eu sei que é assim, certo? Eu quero de... É de 1 a 2? Só volta lá, por favor, ou é menos 1? É menos 1. De menos 1 a 2. Vou colocar bem aqui, ó. Menos 1. A imagem do menos 1 é 1. Certo? E 2. O 2 está mais lá em cima. 2 a 2. Olha, essa integral de menos 1 a 2, dessa função, o que ela quer? Ela quer essa área aqui, ó. Não é fácil? Demais, né? Ó, 1 vezes 1 dá 1, dividido por 2. Então, essa área aqui dá meio. Certo? Esse aqui, 2. Com 2, 2 vezes 2 é 4. Dividido por 2 é 2. Então, essa área aqui dá 2. Meio com mais 2 dá quanto? Dá 5 sobre 2. Então, essa área aqui é 5 sobre 2. Beleza? Coisas lineares é moleza. Moleza mesmo. Próxima. Projeta lá. Essa letra D. Integral de 0 a 5. Aliás, essa aqui foi a C, né? Eu pulei uma aqui. Essa aqui é a C. Deixa eu pegar a B. A B é de menos 1 a 2. De 1 menos x. Dx. Vamos pegar essa. Vamos lá. 1 menos x. 1 menos x é uma função decrescente, né? Que passa pelo 1. E aqui no 1 dá 0. Eu quero até o 2. E eu quero até o menos 1. Eu quero até aqui. Tá? Então, essa integral, ela vai me dar isso aqui, ó. Tá bom? Essa integral, ela está me dando isso. Beleza? Agora, cuidado. Cuidado mesmo. Vamos pegar só esse cara aqui, só esse triângulo. Tá? Isso aqui, no menos 1, dá 2, né? Tá? Substituir menos 1 aqui, isso, 2. Só esse triângulo aqui. Quanto é essa base? 2. E a altura? 2. 2 vezes 2 é 4, dividido por 2 é 2. Então, só esse cara é 2. E esse cara aqui? Vamos lá. Aqui é menos 1, tá? Tá bom? Quanto é a base? 1. E a altura? A altura é 1. Então, em termos de área, a área desse seria 1 vezes 1 dividido por 2, concorda? Em termos de área. Então, a área desse cara seria meio.
termos de área. Em termos de integral, quanto dá isso aqui? Dá quanto? Menos meio. Deu para entender? Lembra quando a gente definiu a integral? É um somatório, não é? É um somatório. Onde esse cara sempre é positivo. Já o f de CI, ele pode ser positivo ou negativo. Deu para entender? Tá? Então, alguns retângulos eu somo coisas positivas, outras eu somo coisas negativas. Tá? Então, se o problema estiver falando simplesmente calcule a integral, você tem que levar em consideração os sinais. Então, esse aqui dá 2 e esse aqui dá menos meio. Então, a resposta desse é 2 menos meio, que vai dar 3 meios. Te pergunto, essa integral representa essa área? Sim ou não? Não. Por que não? Porque está entrando negativo aqui. Se eu quisesse calcular a área, aí eu ia ter que pegar 2 mais meio. Deu para entender? Tá? A integral, repito, a integral, se ela está abaixo do eixo x, a integral vai dar negativa. Se está acima do eixo x, a integral dá positiva. Tá? Se eu só falo para você, calcula a integral, então você, onde estiver negativo fica negativo, onde estiver positivo fica positivo. Agora, se eu falar para você, calcula a área, então, se der alguma parte negativa, tu tem que trocar o sinal e colocar positivo. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Já fizemos aí 3 integrais, né? Muito bem. Eu vou pular para o item E, que o item E é mais interessante. Qual é a resposta? 0. Claro que é 0, né? Por que é 0? Porque os limites de integração são iguais. Sempre que os limites de integração forem iguais, o resultado é 0. Não importa o que tem aqui. 0. Próxima questão. Projeta lá, por favor. Letra F. Eu quero a integral de menos π a π do seno de x dx. Vamos lembrar o gráfico do seno? Lembra que esse é um problema de você usar o gráfico, né? O gráfico do seno é uma coisa assim, né? E ele vem para cá assim, né? Tá bom? Bem aqui é o π, concorda? E bem aqui é o menos π, certo? Ok? Então, essa integral, ele está calculando isso aqui, ó, e isso junto com isso, certo? Essa é essa integral. Eu te pergunto, qual a resposta? 0. A resposta é 0. Porque essa região não é idêntica a essa? Só que aqui dá negativo e aqui dá positivo. Olha lá, um resultado que nós já estamos utilizando aqui. A função seno é uma função o quê? É uma função? Não? Não? Não é isso que eu quero, ela é. Não? Uma função ímpar. A função seno é uma função ímpar. E esse é um dos resultados. Todas as vezes que você tiver uma função ímpar, com os intervalos de integração simétricos, o resultado é 0. Diga.
Isso, sempre que o gráfico estiver abaixo, a integral vai dar negativa. Se o gráfico estiver em cima, a integral vai dar positiva. Aí qual é o cuidado? Nesse caso, tem uma parte positiva e uma parte negativa. Entendeu? Aí você tem que descontar as coisas. Tá? Ok? Então esse é o resultado que a gente ainda vai ver. Mas se a função for ímpar, o resultado é zero. Se os limites de integração forem simétricos. E eu te pergunto, já que a gente está aqui, né? De menos π a π, não é para me dar o resultado, mas eu quero saber, em termos de funções pares e funções ímpares, o cosseno é o quê? Uma função par. Então, essa integral não dá zero, mas essa integral é o seguinte, você pode colocar o zero aqui e multiplicar por 2. Não é simétrico com relação ao eixo y? Então, o que tem do lado esquerdo é igual ao que tem do lado direito. Então, você só precisa calcular de um lado e multiplica por 2. Entendeu? Ficou claro? Muito bem. Próxima. Segunda questão. Usando propriedades de integrais, mostra que essa integral é maior ou igual que zero. Nota, até agora a gente não resolveu nenhuma integral dizendo como é que se resolve. O que nós estamos utilizando são argumentos geométricos, tá? E paridade de função até agora. Tá bom? A gente não resolveu nenhuma. Por exemplo, a gente vai ver brevemente que existe uma forma de resolver isso. Que a integral disso aqui é x mais x² sobre 2. E depois você tem que aplicar os limites de integração. Mas a gente não está fazendo isso ainda. Tá? Vamos lá. Então, o próximo problema, ele quer que você prove que essa integral aí é maior ou igual que zero. Integral de 0 a 4 de x² menos 4x mais 4 dx, eu quero que você verifique para mim que isso é maior ou igual que zero. Como é que a gente prova isso? Não quero que vocês pensem em esboçar o gráfico e olhar lá, não quero isso. Quero que você pense em outra coisa. A gente já falou de uma propriedade que garante que essa integral é maior ou igual que zero. Olha só para esse polinômio aqui. O que é que você enxerga desse polinômio? Oi? É contínuo o quê? Não vai dar zero? Não, não é isso. Você consegue escrever ele de outra forma? Como? Ah, então essa aqui igual a x menos 2 ao quadrado, certo? X menos 2 ao quadrado, isso aqui alguma hora é negativo? Não, isso aqui é maior ou igual que zero para todo x, certo? Volta lá nas propriedades, vai lá no slide. Então, propriedade de integração, propriedade 3. Se você tiver uma função que é sempre maior ou igual que zero em um intervalo, a integral dela nesse intervalo é maior ou igual que zero. Então, acabou nosso problema, é maior ou igual que zero. Entenderam? Tá bom? Beleza, né? Muito bem. Agora, olha para esse resultado. O 3. O resultado 3 me diz o seguinte. Se você tiver uma função que ela é limitada, você sabe um valor que ela não passa por cima, você sabe um valor que limita ela por baixo. Tá? Você sabe disso. Então, o resultado está dizendo o seguinte, ó, se você tem a sua função
que é maior ou igual que mzinho, menor ou igual que mzão, então quando você calcular a integral dessa função, ela também vai estar limitada. Tá? Vai estar limitada lá entre mzinho b menos a e mzão b menos a. Tá? Você consegue fazer isso para a função raiz de x? Essa é a pergunta. Olha lá qual é a integral, é raiz de x de 1 a 4. Você consegue fazer isso para raiz de x? Sim ou não? Vamos pensar. Função raiz de x. Qual é o comportamento dessa função? Em termos de crescimento. Ela é sempre o quê? Sempre crescente, certo? Sempre crescente. Então, se você pega o menor valor possível, vai ser a menor imagem possível, certo? Então, se você pega 1 e substitui aqui na raiz, vai dar raiz de 1, que vai dar 1, ok? Se você pega o 4 e substitui aqui, vai dar raiz do 4, que vai dar 2. Então, essa função está limitada entre 2 e 1, ok? Tudo bem aí? Então, a raiz de x ela é menor ou igual que 2 e menor ou igual que 1 para todo x nesse intervalo. De 1 a 4. Tá? Se ela está limitada nesse intervalo, então você pode usar agora o resultado. Então, a integral vai ficar limitada. Menor ou igual que 2, 4 menos 1. Então, a integral vai estar limitada também. Ficou claro? Tá? A mesma coisa você vai fazer agora para os outros dois exemplos. Mostra lá, por favor. Esse exemplo do polinômio de grau 3 e essa função x vezes a exponencial de menos x. Cuidado com essa função x vezes a exponencial de menos x. Tá? Porque aqui nós pegamos os dois limites, o 1 e o 4, porque eu sei que a função ela é crescente. A função x e menos x, ela não é só crescente, ela cresce e depois ela decresce. Então, se você pegar os dois extremos, você vai se ferrar. Tá? Tem que primeiro achar onde é o máximo dela e onde é o mínimo dela, nesse intervalo fechado. Tá bom? Tá ok? Então, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente fala do Teorema Fundamental do Cálculo e finaliza a parte para essa avaliação. Tá? Comecem a treinar integrais. Façam bastante integrais. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.